que o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil, primeiro de café Conilon, e somos os maiores produtores de gengibre, celulose, temos uma grande produção, temos uma produção enorme de pimenta do reino, no primeiro lugar do Brasil, e uma grande produção de cacau, de ovos. Então, o Espírito Santo, como ela deu informação de outros estados, também disseram que nós estamos fortes no agronegócio. Estado pequeno, mas forte no agronegócio. E bom também a gente começar este momento fazendo nossa referência ao Rio Grande do Sul. De fato, Diogo, passamos no mês de março, também uma tragédia numa proporção menor, em 13 municípios do nosso sul do estado do Espírito Santo, com 20 pessoas que perderam a vida. E esse novo normal, essa realidade, e a gente tem tratado desse assunto com todos os governadores do Brasil, dentro do consórcio dos governadores pelo clima, tratando da necessidade dos planos de descarbonização, do plano de adaptação às mudanças climáticas. Cada um de nós temos que ter agora muita capacidade de anunciarmos e fazermos previsão meteorológica. Cada um de nós temos que ter a capacidade de respostas, porque os efeitos muitas vezes são inevitáveis. A gente tem que ter capacidade de atender as famílias, os empreendedores, a infraestrutura. Então, os estados e os municípios têm que se preocupar com projetos para que a gente possa fazer esse atendimento, seja o atendimento de restabelecer uma certa normalidade, e depois o trabalho de reconstrução. Se exige que o prefeito, que o governador, que a prefeita e a governadora possa pensar em projetos de adaptação, muros de contenção, macro-drenagem, reservação de água. Então, isso é um novo normal que exige que as prioridades sejam alteradas. Nós temos lá no Espírito Santo um Fundo Cidades, que é um repasse de recurso para os municípios voltados para isso, e temos um Estado com capacidade, de fato, de fazer essas respostas. Então, a gente foi alcançado e temos capacidade de responder. Eu sei que o Rio Grande do Sul vive uma situação diferenciada, que tem exigido aqui a participação de todos os estados, ajudando o Rio Grande do Sul, do governo federal, dos empreendedores, do cidadão. Então, para nós, essa corrente de voluntários, isso é fundamental. E também, falando um pouquinho do meu estado, dizer inicialmente que o ambiente que a gente vive é um ambiente que exige um aprofundamento do debate sobre questões ideológicas. Nós estamos vivendo essa situação no Rio Grande do Sul, mas nós não conseguimos nos livrar, por exemplo, da produção de fake news, mesmo numa época de crise e de desastre que a gente está vivendo. Na época da pandemia foi a mesma coisa, Os produtores de fake news produzindo fake news permanentemente e atrapalhando o trabalho de salvar pessoas. Então, nós vivemos um ambiente de polarização. Algumas pessoas extrapolam o ambiente político e caminham para um nível de irresponsabilidade. Mas acho importante que a gente faça um debate mais profundo sobre ideologia, porque hoje é muito comum falar a pessoa é de esquerda, é de direita, é isso, é aquilo. Eu sou de um partido de centro-esquerda, o Partido Socialista Brasileiro é um partido de centro-esquerda, governa o Estado do Espírito Santo pela terceira vez, e, modéstia à parte, é um Estado que tem um nível de organização diferenciado no Brasil. Nós somos um Estado que, desde 2012, quando eu governei o Estado pela primeira vez, é Estado nota A na gestão fiscal. É o Estado que tem, hoje, uma gestão fiscal, e o Estado que tem 12 anos de nota A em gestão fiscal. O Estado do Espírito Santo, hoje, é o Estado que tem dívida pública negativa. Nós temos, pelo Conselho da Secretaria do Tesouro Nacional, mais recurso em caixa do que dívida. O Estado do Espírito Santo, hoje, é o Estado que conquistou a maior abertura econômica do Brasil. E o Estado do Espírito Santo é o Estado que tem um fundo soberano. Nós reservamos recursos da receita corrente líquida de petróleo, royalties de petróleo, participação especial, e compusemos um fundo soberano, que é um fundo que permite que a gente possa atrair empreendimentos da área de inovação, empresas ESG e transição energética, participando dessas empresas, não como gestão, mas investindo daqui a pouco, desinvestindo, e esse dinheiro voltando para os cofres do Estado, para os cofres do fundo soberano. Então, são exemplos que nós temos hoje que produzem efeitos e que a gente tem uma relação
muito produtiva com o setor produtivo, uma relação de muito resultado com o setor produtivo, parcerias na área de saneamento. Ontem apresentamos também aqui os investimentos na concessão de parques. Nós temos uma PMI agora, de uma usina de dessalinização, acabamos de contratar reuso de água, de estação de tratamento de esgoto. Então, esse ambiente de parceria, de um ambiente bom de negócio e um ambiente de responsabilidade com as contas públicas, isso deve estar presente em todas as matizes ideológicas, não só de direita ou de esquerda. Todo mundo deve se preocupar, porque o que nós desejamos efetivamente, e o deputado Arthur tratou desse assunto aqui, é que nós possamos responder aos desafios que nós temos. Por exemplo, o Congresso Nacional agora tem um desafio, que é o desafio de barrar o retorno do quinquênio do Ministério Público, do Poder Judiciário, porque isso é desafio que está colocado para nós, porque, de fato, a gente quer que a sociedade brasileira seja efetivamente atendida pelo dinheiro que a população paga, que os tributos que a população paga. Então, nós temos desafios enormes pela frente, nos cabe transformar esses desafios em oportunidade para as pessoas que nós estamos representando. O Estado do Espírito Santo conquistou a menor mortalidade infantil do Brasil. O Estado do Espírito Santo conquistou, junto com Santa Catarina, a maiores expectativas de vida, passando de 80 anos. O Brasil vai alcançar expectativa de vida de 80 anos, acima de 80 anos, em 2042. Nós alcançamos em 2023. Então, são resultados que se apresentam para a sociedade quando você tem uma visão de que a administração pública não é para atender setores da sociedade exclusivamente, ou corporações que são muito já beneficiadas, que a administração pública, independente de quem governa, precisa atender de forma muito responsável as pessoas que nós estamos representando e as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Obrigado, bom evento a todos.